Vamos lá para a parte 4 da nossa revisão. Questões 1 e 2. Forneça a nomenclatura das seguintes bases relacionadas abaixo. Pessoal, toda base ela começa com o termo hidróxido, tá? Então vai começar com hidróxido. Hidróxido de alguma coisa, tá? Então isso aqui vai valer para todas as bases. E o alguma coisa vai se referir ao elemento ou ao composto que está acompanhando a hidroxila, ao OH, tá? Hidróxido de potássio, NH4 é hidróxido de amônio, hidróxido de bário, hidróxido de cromo e hidróxido de titânio, ok? Então uma base ela leva esse nome aí, hidróxido de, aí o nome do elemento que está acompanhando a base, tá? Claro que alguns íons, né, que acompanham o OH-, esses íons positivos aí, o K+, NH4+, tal, alguns desses íons podem sofrer variações na natureza, tá? Podem ser encontrados com mais de uma carga. E aí, se você olhar lá para a tabela de cátions e ânions, você pode observar que o cromo, por exemplo, ele pode existir tanto com uma carga mais 2 quanto com a carga mais 3. Esse cara aqui, ele tem uma carga mais 3. Como eu sei? Pela quantidade de hidroxilas que eu usei para equilibrar, né, para fazer essa molécula, né? Então, esse cromo aqui, como ele existe em mais de uma forma na natureza, eu vou colocar aqui hidróxido de cromo 3, tá bom? A mesma coisa vai valer para o titânio, né? O hidróxido de titânio, o titânio pode ser tanto encontrado com a carga mais 4, mas também com uma carga mais 2. Então, como esse cara aqui tem uma carga mais 4, pela quantidade de hidroxilas você já sabe, né? Você coloca aqui hidróxido de titânio 4. Beleza? Segunda questão aí. Forneça a fórmula molecular dos ácidos relacionados abaixo. O ácido sulfídrico. Pessoal, ácido sulfídrico. Esse nome aqui, ele vem de um íon, né, que terminava em eto. Lembra do macete. Mosquito, teimoso. Timato, tipico, timeto, no vidrico. Ok? Então, todo íon que terminar com ito vai gerar um ácido que termina com oso. Fosfito, fosforoso. Todo íon que terminar com ato vai gerar um ácido que termina com ico. Sulfato, sulfúrico. Todo íon que terminar com eto vai gerar um ácido que termina com hídrico e vice-versa. O ácido terminou com hídrico, então ele veio de um íon que terminava com eto. Então, sulfídrico veio do íon sulfeto, né, cuja fórmula é S-2, S-2, lá na tabela de cátions e ânions. Você vai combinar esse cara com o H+, claro, porque tu está falando aqui de ácido, o ácido tem que combinar, né, esses íons com H+. Agora, quantos H+ tu vais usar para equilibrar com essa carga? 2. Então, a fórmula final vai ser assim, ó, H2S. Na hora que tu juntar isso aqui com isso aqui, ó, né, o H, né, quantos H's tu usou? 2. H2, né, S. Tá bom? Ácido cloroso. Cloroso, olha só, cloroso vem de clorito, cuja fórmula molecular é ClO2-, ClO2-, certo? Então, tu vai combinar isso aqui com H+, a carga, ó, mais 1 equilibrou com menos 1, perfeito, não precisa usar mais de um H+, então tu vai juntar esses dois, vai casar os dois, vai ficar HClO2, ácido cloroso. Ácido nitroso. Nitroso vem do nitrito, cuja fórmula molecular é NO2-. E aí vai formar o HNO2. Tá bom? E o ácido carbônico vem do carbonato, cuja fórmula é CO3-2. E aí vai combinar com H+, certo? Quantos H+ a gente vai usar? 2, porque olha a carga dele aqui. Então a gente vai colocar aqui do H2CO3. E o ácido sulfúrico já é nosso velho conhecido, H2SO4. Questões 3 e 4. Escreva o nome das seguintes bases. Então aí é o hidróxido de cobalto. Todos esses aqui existem em mais de uma forma na natureza. Então você vai ter que usar aqui essa regrinha, hidróxido de cobalto 3, tá bom?
porque o 3 aqui da hidroxila indica a carga que esse composto possui. O cobre aqui, o hidróxido de qual é a carga do cobre nesse composto? Vai ser 1, hidróxido de cobre 1. Esse aqui, hidróxido de chumbo 4. E aqui, hidróxido de ferro o quê? 3. Como eu vou saber, professor, quando eles ocorrem mais de uma vez na natureza? Olhando para a sua tabela de cátions e ânions, você não erra, tá bom? Escreva o nome dos seguintes óxidos. O óxido, ele tem uma regrinha de nomenclatura. Quando ele é um óxido iônico e quando ele é um óxido molecular. Quando o oxigênio está ligado a um metal ou quando o oxigênio está ligado a um metal. Quando o oxigênio está ligado a um metal, quando ele é um óxido iônico, tá? Como é que é o nome que a gente vai dar para o óxido? Olha, todos esses aqui, né, são óxidos iônicos. O oxigênio está ligado a um metal, o oxigênio ligado a um metal e por aí vai, tá? Então, nesses casos aqui, você vai simplesmente colocar assim, ó, óxido de, aí o nome do metal que está acompanhando o oxigênio, óxido de sódio. Mesma coisa aqui, ó, óxido de ferro. Óxido de manganês. E aqui, óxido de alumínio. Agora, quando o oxigênio está ligado a um metal, você vai colocar óxido de, aí o nome do ametal. Só que antes do óxido, você vai indicar a quantidade de oxigênios presentes na molécula. Como assim, professor? Vou dar um exemplo aqui, ó. O CO2. O oxigênio está ligado a um ametal. Então, você vai colocar dióxido de carbono. Antes da palavra óxido, eu coloquei um prefixo que indica a quantidade de oxigênios que eu usei aqui nessa molécula. Tá bom? Essa é a diferença. Questões 5 e 6. Escreva as fórmulas dos seguintes sais. Cloreto férrico. Para formar os sais, você vai pegar a tabela de cátions e ânions e tentar, né, decifrar aí, né, a fórmula. O cloreto, ele tem fórmula Cl-, tá? O cloreto férrico quer dizer que ele usou um ferro cuja carga é mais 3. Para formar esse sal aqui, o que você vai fazer? Você vai juntar esse ferro mais 3 com esse cloreto. Mas essa carga aqui, para equilibrar essa carga mais 3 com essa carga menos, eu tenho que usar 3 cargas negativas aqui, tá vendo? 3 cloretos. Então, vai ficar assim, ó. O que doa primeiro, o positivo primeiro, né? E o negativo depois. Só que aí quantos cloros tem aqui nessa fórmula? 3. FeSl3. Essa é a fórmula, né, do cloreto férrico. O sulfato plumboso, né, se você olhar para a sua tabela, esse plumboso é a mesma coisa, né, que íon chumbo mais 2, Pb mais 2. E aí você combinou com o sulfato, né, cuja fórmula é SO4 menos 2. Né, equilibrou essa carga menos 2 com essa mais 2? Equilibrou. Então, beleza, a fórmula fica PbSO4. O nitrito de potássio. O potássio ele tem carga mais. E o nitrito, ele é um ânion, cuja fórmula molecular é NO2-. Então, vai ficar assim, ó, KNO2. O perclorato de sódio. O sódio ele tem carga mais. E o perclorato ele tem fórmula molecular SlO4-. Então, fica assim, ó, NaClO4. E o sulfato de amônio? O amônio tem fórmula NH4+, tá? E eu vou combinar ele com o sulfato, que é SO4 menos 2. Para equilibrar essa carga menos 2, eu vou ter que usar 2, né, amônios aí, né, 2 NH4. Então, vamos lá fazer, né, esse sal. Vai ficar NH4, entre parênteses, porque aqui fora vai ter um 2zinho, né, e o SO4. Está aí a fórmula molecular do sulfato de amônio. Próximo, classifique os compostos abaixo em ácido, base, sal ou óxido. Beleza. Aquele que vem com um H na frente é ácido. Tá? Vamos logo tornar prática aqui. Ácido. Se vem com OH no final, é base. Se ele tem um oxigênio no final aqui, ó, ele não começou com H. Né? Se ele está com um oxigênio aqui no final, tu sabe que ele pode ser um óxido, certo? Para ser um óxido, ele tem que ser binário. Então, ele tem que ser formado por 2 elementos. Sendo o oxigênio é o elemento mais eletronegativo da parada. Tá? Então, aqui, ó, formado por 2 elementos. E o oxigênio é mais eletronegativo que esse cara. Então, é um óxido. Esse aqui, ó, esse aqui não é formado por 2 elementos só. Mas esse aqui é.
né? E o oxigênio também é o mais eletronegativo, também um óxido. Agora, os outros aqui, ó, são sais. Escreva o nome dos seguintes ácidos, tá? H2CO3. Esse cara aqui, você vai olhar para a tabela de cátions e ânions, você vai perceber que o CO, ele veio aí da combinação, né, do H+ com CO3-, tá? Só que, ó, 2H+ ele usou. Então, a carga do CO3 é -2, tá vendo? Ele veio da combinação de 2H+ com esse CO3-2. O CO3-2, se você olhar para a sua tabela de cátions e ânions, você vai observar que o CO3-2 corresponde ao carbonato. O íon carbonato gera o ácido carbônico. Então, olhou para a fórmula, identificou o íon, carbonato, certo? Olha para aquela relação, lembra daquela relação. Timato, tipico, timeto no vidrico. Timato, tá? Carbonato, vai gerar o ácido carbônico. O H2SO3, ele veio da combinação de 2H+ com o SO3-2. Beleza? Esse SO3-2 é o sulfito, vai gerar o ácido sulfuroso. O HClO4 veio da combinação do H+ com ClO4-, que é o que a gente acabou de ver, né, o perclorato. Ato vai gerar o ácido ico, perclórico. Então, HNO3 vem da combinação do H+ com NO3-. Então, NO3- é um íon conhecido como nitrato. Nitrato vai gerar o ácido nítrico. Beleza? Próxima. Se um metal X forma um carbonato de fórmula XCO3, qual será a fórmula do seu brometo? Vamos lá pensar um pouquinho. Ó, o carbonato, eu acabei de colocar aqui, ó, a fórmula dele é CO3-2. Ele está se combinando com esse X aí, ó, certo? Para formar esse XCO3, qual seria a carga que ele tinha que possuir? Né? Eu usei só um X, tá vendo? Só tem um átomo de X aqui. Então é óbvio que a carga dele era +2, porque ele equilibrou perfeitamente com essa carga -2 aqui. Ó. Eu só precisei usar um X, tá vendo? Nessa fórmula. Então a carga dele é +2. Então o X + 2, né? Ele está perguntando aqui como é que vai ser a fórmula do brometo formado por esse X + 2 aqui. O brometo é um composto que usa obrigatoriamente o íon brometo, claro, né? Cuja fórmula é Br-. Na hora que a gente combina esse com esse, né, o X + 2 com Br-, a gente vai ter o quê? XBr2. De onde saiu esse 2, professor? Porque para equilibrar essa carga +2, eu tenho que usar 2 brometos. Beleza? XBr2. Então, essa é a fórmula molecular do brometo. Questão 9. Analise as proposições a seguir considerando a posição de cada elemento na tabela periódica. Pô, esse cara aqui terminou em 4p6. Pô, se ele termina em p6, eu sei que ele é um gás nobre. Se esse cara aqui termina em 6s2, eu sei que ele é um metal alcalino terroso. Esse cara terminou em p5, então eu sei que ele é um halogênio. Esse que termina em S1, eu sei que ele é um metal alcalino. E esse aqui em P4, se ele termina em P4, eu sei que ele é um calcogênio. Vamos analisar aí as proposições. B, o elemento B, que é um metal alcalino terroso. Tá? O metal alcalino terroso, ele vai ter geralmente uma carga +2. Então o B, ele pode formar tanto moléculas quanto compostos iônicos. Pô, molécula é formada por 2 ametais. Se ele é um metal alcalino terroso, ele não pode formar, né, molécula. Então é falsa essa alternativa. Letra A. A é um gás nobre? Beleza, verdadeiro, já sabemos. O C é um calcogênio? Falso, tá? Nós sabemos que é um halogênio. D está presente na fórmula KCl como ânion? Vamos ver o D aqui. O D, ele é um metal alcalino que termina aqui com 4s1, certo? Esse cara, como ele é um metal, o metal ele vai tender a doar elétron, então ele vai ficar como cátion, né, nos compostos. Ele tende sempre a doar elétrons, então ele forma cátions, o metal, não ânion. Então está errado essa aqui, falsa. Letra E, está presente na fórmula CaS como ânion? Letra E,
tá? Letra E, que é esse aqui. Ele está presente na fórmula CaS como ânion, beleza. Se ele é um calcogênio, ele vai ser um ânion. Deixa eu ver se ele corresponde ao enxofre. Olha só, ele está no terceiro período, tá? Ele está no terceiro período e está na família dos calcogênios. Se a gente for olhar lá para os calcogênios são formados por oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio. Esse cara está no segundo período, esse cara está no terceiro período. Tá? Esse é quem está no terceiro período. Então bate com essa informação. Ó. Termina em 3p4, é o enxofre. Ele vai estar nessa fórmula? Vai. O enxofre vai estar como ânion. Perfeito. Essa última aí é verdadeira. Tá? Questões 10 e 11. O ácido sulfúrico pode originar sais conhecidos como sulfúrico. Ácido sulfúrico. Vem de um íon que termina com ato. Sulfato. Tá? Então vai produzir sais conhecidos como sulfatos. Letra A. Questão 11. Auxiliar de enfermagem R, em vez de aplicar glicose, usou cloreto de potássio. Eita ferro! Vamos lá. Explique como diferenciar as duas soluções citadas na notícia acima usando apenas os seguintes materiais: pilhas elétricas, lâmpada de lanterna, pedaços de fios metálicos, frascos contendo as soluções. Simples, meu amigo. Se você colocar num frasco, se você colocar os fios, ligar um circuito envolvendo os fios, a lâmpada, as pilhas, e passando esses fios pelo frasco de cloreto de potássio, você vai perceber que o cloreto de potássio, como é um sal, formado por ligação iônica, ele vai conduzir eletricidade, então ele vai permitir que a lâmpada acenda. Agora a glicose não permite. Então o cloreto de potássio vai transmitir corrente elétrica e a glicose ela não conduz corrente elétrica. Tá? Questão 12. Escreva as fórmulas moleculares dos compostos. Vamos lá, cloreto de mercúrio. O cloreto de mercúrio, mercúrio 2, isso indica que o mercúrio ele tem carga mais 2 nessa fórmula. E ele está formando um par aí com o cloreto, o íon cloreto, cuja fórmula é menos. Então você vai combinar esse cara com esse e vai gerar isso aqui, ó, HgCl2. Professor, de onde saiu 2? Porque para equilibrar essa carga com essa aqui, ó, eu tenho que usar 2 cloros, eu tenho que usar 2 cargas negativas para equilibrar com essas 2 positivas aqui. Então, por isso que fica HCl2. Tá? Então, esse é o cloreto de mercúrio. O sulfato de ferro 3. Então, tu vai combinar o ferro mais 3 com o sulfato, SO4 menos 2. Beleza? Professor, como é que eu vou combinar aqui essas cargas diferentes? Simples, meu amigo. Você vai multiplicar o ferro pela carga do sulfato, tá? E o sulfato pela carga do ferro. Matou a parada. Aí fica Fe2, SO4, 3. Tá? Letra B. O hidróxido de alumínio. Alumínio, cuja carga é mais 3, tu vai combinar com OH-. E é o mesmo processo. Para combinar isso aqui com isso aqui, tu vai desequilibrar usando 3 cargas negativas. Ó. Al, OH, 3. Então essa é a letra C. E a letra D? Cianeto de hidrogênio. Cianeto, ele tem uma fórmula molecular CN-. E o hidrogênio, tá, é H+. Mais CN- vai dar o HCN. Beleza? Tá aí. Próxima questão, questão 13. Escreva as fórmulas das seguintes substâncias. Hidróxido de sódio vai ser o quê? NaOH. Monóxido de cálcio, ou vai ser Ca mais 2 mais O menos 2. Vai dar o quê? Vai dar CaO. Beleza? Porque o cálcio ele tem carga mais 2, o oxigênio tem carga menos 2. Combinando esse com esse vai dar o quê? CaO. Professor, como o senhor sabe que a carga do cálcio é mais 2? Pessoal, todo mundo que está na família 1 tende a adquirir carga mais 1. Todo mundo que está na família 2 tende a perder 2 elétrons. Portanto, adquire carga mais 2. Beleza? Os calcogênios, aqueles que estão na família 16, tendem a
ganhar 2 elétrons, ficar com carga -2. Os halogênios tendem a ficar com carga -1, ganhar 1 elétron. Tá? Então essas 4 famílias aqui, elas têm de certa forma cargas fixas, tá? nas ligações. Claro que tem suas exceções, que vocês vão ver depois quando vocês trabalharem número de oxidação, que isso aqui pode mudar, tá? Mas a tendência é que essas 4 famílias aqui acompanhem essa regrinha, beleza? Hidróxido ferroso. Esse termo ferroso indica que o ferro tem carga +2. Para combinar com o hidróxido, né, com a hidroxila, você vai usar quantas hidroxilas aí? 2, tá vendo? Então vai ficar aí FeOH2. Monóxido de carbono. Esse cara aqui é fácil, né? Pô, monóxido, eu tenho só um oxigênio. Carbono. Sulfato plumboso. O plumboso, esse termo aí, indica que o chumbo ele tem carga +2. Tá? Então, Pb +2 mais o SO4 -2. Cancelou isso aqui, ó. Dá para se equilibrar essas duas cargas? Dá, né? Então fica PbSO4. Nitrito de potássio. O nitrito ele tem fórmula molecular NO2-. E o potássio é o K+. E aí, quando tu combina um com o outro, fica KNO2. O perclorato de potássio. O perclorato é ClO4-. E o potássio é K+. Certo? Então, tu vai ter o quê? KClO4. E o sulfato de amônio? Amônio é NH4+, e o sulfato é SO4-, que vai dar o NH4SO4. Beleza. Questão 14. Classifique as cadeias carbônicas e escreva as funções orgânicas presentes em cada exemplo. Então vamos lá. Essa cadeia aqui, ó, essas cadeias carbônicas, a gente pode classificar como aberta, fechada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. A gente vai classificar dessas 3 formas aqui as cadeias carbônicas. Tá bom? Beleza. Então essa primeira cadeia aqui, ó, tu percebe que ela é uma cadeia aberta. Ela é aberta porque ela tem pontas soltas, beleza? Ela não começa e termina, ela não faz um ciclo, né? Como na letra E, por exemplo, tu percebe que tem uma parte aqui que é fechadinha, ó. Tá vendo? Então esse pedaço dessa cadeia é fechado. Muito bem, mas a letra A não tem essa situação, não tem essa formação. Ela é saturada por quê? Porque ela não contém ligações duplas entre os carbonos, tá? Dentro da cadeia de carbono, que é essa aqui, né, nós não observamos ligações duplas, então ela é saturada, beleza? E ela é homogênea porque eu não tenho, entre os carbonos dessa cadeia, eu não tenho elementos diferentes do carbono. Eu não tenho oxigênio, por exemplo, tá? Então ela é homogênea. Quais são as funções orgânicas presentes nesse exemplo? Tu tens aqui, ó, o ácido carboxílico e tu tens a amina. Na letra B tu tens uma cadeia aberta, uma cadeia insaturada, porque eu não tenho só ligações simples entre os carbonos, insaturada. Tem uma cadeia homogênea. A função orgânica aqui é hidrocarboneto, porque é um composto formado só por carbono e hidrogênio. A letra C da molécula de colesterol traz uma cadeia mista. Eu tenho uma parte que é fechada, outra parte que é aberta. Tu tens aí uma cadeia insaturada e homogênea, beleza? Na letra D, tu tens aí uma cadeia aberta, saturada e heterogênea. Aqui tu tens uma cadeia mista, insaturada, tem ligações duplas, e homogênea. Aqui tu tens, ó, na letra F, uma cadeia aberta, saturada e homogênea. Aqui também, aberta, saturada, homogênea. Aqui, aberta, saturada e homogênea. Com detalhe, a hidroxila aqui, ela vai caracterizar o grupo chamado álcool. Aqui tu tens, ó, um grupo aldeído, aqui o grupo álcool, aqui um grupo cetona, beleza? Esse aqui é um grupo aldeído, e por aí vai, tá bom?